Jungle. Audio Jungle. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Hermanas. Eu sou a Patrícia Luciano e estou ao lado da minha parceira Priscila Furlan. e é um prazer recebê-los. Hoje nós vamos fazer um momento mais diferenciado do que a gente sempre faz, né, Pri? Isso. É o Entre Hermanas, entre as manas, como costumamos dizer aqui. E a gente vai trazer um assunto que é muito recorrente nos eventos que frequentamos, no nosso dia a dia. No nosso No trabalho, nosso né? trabalho, as pessoas que nos procuram, os nossos clientes, que é a recolocação. As pessoas ainda têm muitas dúvidas por onde começar a questão da recolocação. Eu acho que elas estão num momento ali meio que vulnerável, Muito. super preocupadas. Muito. Muitas ficam muito tempo em alguma empresa e aí não sabem por onde começar, qual o primeiro passo a dar. Então, a gente está aqui para direcioná-los, para ajudá-los, darmos algumas dicas. A Pri vai, com seus 30 anos de experiência de RH, Não precisa contar essas coisas. até para despertar em vocês. E aí também quem quiser entrar em contato com a gente para contratar os nossos serviços de recolocação, né? Vai ser bem importante. De verdade, eu acho que hoje as temáticas relacionadas à carreira, elas somam 80%, 90% da demanda dos clientes da Aquarela, né? Então, Sim. é um assunto que a gente entende, que a gente convive diariamente, então por isso que a gente preparou esse especial sobre recolocação, né? Então serão 4 episódios com dicas práticas, diretas, objetivas, para você acelerar o seu retorno ao mercado de trabalho. Vamos lá, Pri? Bora! Então O que tá. você manda? Então, a primeira dúvida que a gente, assim, escuta bastante dos nossos clientes nos eventos, a gente é de uma geração que tudo começava lá no currículo. Exatamente. Que eram os currículos impressos, que eram entregues... Ou aqueles de papelaria, né? Que a Isso, que pessoa já eram- escrevia, Exato. preenchia. E que eram entregues pessoalmente, eram outros tempos. Hoje as coisas Totalmente. estão muito mais avançadas e muito mais modernas. A questão é, a dúvida que as pessoas sempre nos trazem, né? As coisas ainda começam pelo currículo? Começam, Paty. Eu, de verdade, não sei até quando. Eu já venho falando, né, para os nossos clientes já há uns 2, 3 anos, que eu acho que o currículo, ele tá com os dias contados, né? Hoje, a gente vai falar disso mais para frente, mas hoje a gente tem o LinkedIn, que é o lugar certo para ver, para ser visto, né? O currículo, eu sou daquela época, né, finalzinho ali dos anos 90, em que a gente fazia anúncios no jornal de domingo, Exato. né? Aquele anúncio bem curtinho, com tudo abreviado. Era quase difícil entender o que a empresa queria, né? Não cabia uma job description inteira ali num Exato. anúncio de domingo, né? Então, mas eu sou dessa época, tá? Em que a gente colocava esse anúncio no jornal no domingo, em que por volta de terça, quarta-feira, o carteiro chegava com aquele malote pesado, com 300, 400 currículos enviados para o correio, né, pelo correio, para uma caixa postal que a gente divulgava nesse anúncio, e aí passava lá horas na minha salinha de recrutamento, abrindo esses envelopes, vinham muitos currículos oportunistas, né? Então a vaga era para contabilidade, mas eu recebia currículo de engenharia, de secretariado, Sim. de tudo que você pode imaginar. Então, eu tive o prazer, você também, né, de acompanhar toda essa transição do movimento, né, de recrutamento e seleção, do movimento de divulgação do nosso material profissional, do totalmente analógico para esse mundo digital que a gente vive hoje. Mas, de fato, eu venho dizendo que eu acredito, de fato, hoje as coisas ainda começam pelo currículo, mas não sei por quanto tempo ainda.
tá? Eu acho que com o advento dos ATS, das inteligências artificiais, né, e das mudanças no perfil de recrutamento das empresas, eu acho que muito em breve a gente vai concentrar todas as informações, todo o universo aí de dados profissionais, de reputação, de carreira no digital, tá? Então, por enquanto, ainda começa, assim, pelo currículo. Sim, então, por favor, hein, gente, ainda utilizem o famoso CV, né? O CV, ele ainda... E a gente também percebe, pelas demandas que nos aparecem, né, Pri, que as pessoas, elas ainda têm uma dificuldade de estruturar o currículo. O que eu devo colocar? Porque também, ao longo dos anos, mudou muito, né? Antigamente, a gente tinha que colocar muitas informações, até RG, CPF, título de eleitor. Exato. E ao longo dos anos, essas informações também foram sendo tiradas do currículo. Então, hoje, a gente percebe que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de estruturar, de definir, de organizar. Que tipo de informação eu vou colocar, como eu vou organizar esses dados, né? A gente começa mesmo o nosso processo do aconselhamento de carreira e todo o processo de atendimento olhando para o currículo. O currículo, ele é o primeiro instrumento de storytelling, né? É a primeira forma, é o primeiro mecanismo que você vai contar a sua história de carreira, que você vai compartilhar as informações relevantes. Então, ele precisa ser muito estratégico. E ser estratégico não é só sobre colocar a job description, né, a descrição da vaga no chat GPT e fazer um prompt. Faça o currículo perfeito para essa posição. Ser estratégico não é isso, né? Ser estratégico é tentar compor um material que possa atender ao máximo de vagas possíveis, né, dentro do que é ali a sua escolha de continuidade, né, o que você quer como próximo passo de carreira, e de forma a atender os requisitos desses ATS, dessas inteligências artificiais. Então, se você me perguntar, né, como é que eu construo o meu currículo? Eu sou partidária do menos é mais. Foi-se o tempo em que um currículo de 4 páginas, de 6 páginas, fazia sentido para qualquer coisa. Eu sei que a gente tem um apego enorme, né, com relação à nossa trajetória, com relação à nossa carreira. Eu mesma, quando eu estava no meu processo em 2019 de transição, no meu currículo tinha tudo que eu fazia desde 1995. Mesmo que não tivesse conexão nenhuma com o que era a minha busca, com o que era o meu próximo passo de carreira. E eu me lembro que a pessoa que me atendeu na época falou assim: olha, Priscila, bonita a sua história, bonita a sua trajetória, mas é relevante o que você tem feito nos últimos 5 anos. É relevante aquilo que se conecta mais com a posição que você está buscando, com o como você quer escrever essa próxima página, esse próximo capítulo, né? Então, para a gente organizar, a primeira lição que a gente precisa entender é: não ultrapasse as 2 páginas. Não ultrapasse, desapegue da informação, desapegue, né, daquela trajetória longa e bonita. Pro currículo, a gente precisa de eficácia. Então, primeira informação, o menos é mais, tá? Então, o currículo, ele vai começar com um cabeçalho que permita te encontrar no LinkedIn. Então, a URL do LinkedIn é imprescindível. Quando eu recebo o seu currículo, se eu clicar ali e conseguir me direcionar para o seu LinkedIn, ampliar a minha experiência sobre você, vai ser incrível, tá? Então, o URL do LinkedIn, o seu e-mail e o seu número de telefone, tá? É ali que eu sei como é que eu posso te encontrar se eu quiser te chamar para uma entrevista, se eu quiser me aproximar de você.
Segundo ponto importantíssimo, objetivo. E aí, olha só, né? Quando a gente vai montar um material pelo ChatGPT, pela inteligência artificial, ela costuma colocar aqueles objetivos filosóficos, sabe? Meu objetivo é contribuir com a rentabilidade da empresa Tá. atuando na área. Não faça isso. O objetivo tem que ser objetivo, curto, grosso, direto. Você tem que falar ali em termos de posições que você pode ocupar Uhum. ou áreas, uma coisa ou outra, ou as duas coisas conectadas. Outra coisa importante, não defina níveis de senioridade no objetivo. Por exemplo, Tá. analista de marketing sênior, analista de marketing pleno. Não precisa informar se é pleno, se é sênior, porque essa nomenclatura, ela depende muito da estrutura daquela empresa. A equivalência para se candidatar numa posição, você sempre vai localizar pela job description, Tá. pela descrição da vaga, pelos requisitos. Às vezes, eu tinha uma posição de analista sênior que numa organização Y corresponde a um pleno, Tá. ou corresponde a um especialista, sem essa parte, né, do grade da posição. Então, olha sempre para a job description e define o seu objetivo, tá? Depois do objetivo, vem a parte mais importante do currículo, que é o resumo Resumo das ou a síntese das qualificações. Exatamente. Priscila, o que é uma qualificação? Qualificações são todas aquelas coisas que atestam que você é a pessoa certa para trabalhar naquelas áreas ou para ocupar aquelas posições. Então, elas passam pelo teu tempo de experiência, elas passam pelo mercado em que você construiu a tua carreira, Uhum. elas passam pela tua formação, elas passam pelas coisas que você viveu, as ferramentas que você utilizou, as coisas que você participou e entregou. Então, o resumo de qualificações é um dos primeiros lugares em que o radar da inteligência artificial e o radar do recrutador, do headhunter, do talent acquisition vai bater o olho para continuar. Sabe aquela coisa da propaganda? Eu tenho 5 segundos para capturar a sua Sim. atenção. O resumo de qualificações é isso. Ele representa esses 5 segundos que você tem para ganhar a atenção ou do ATS, ou do Headhunter, ou do Talent Acquisition. E, Então, ele é extremamente importante, Paty. e como já diz o nome, né, Pri? Resumo. Ai, Não vamos se estender, fazer Não. uma redação, é o que você Não. falou. O menos É mais. É Então, mais. como já é esse formato de, no máximo, 2 páginas, Uhum. as pessoas acham que ali, no quadradinho de resumo de qualificações, elas têm que dissertar Fazer uma redação, uma tese, né? 20 anos de Não experiência necessariamente. que ela tem. Então, assim, sigam o que pede as qualificações. Resumo. Vou dar um exemplo para vocês prático da minha vida real, né? No meu currículo, meu objetivo, ele sempre está ligado a posições de consultoria, Uhum. posições de desenvolvimento, de treinamento. Então, eu não preciso, por exemplo, colocar no meu resumo de qualificações o tempo em que eu tive responsabilidade sobre relações sindicais, Uhum. sobre encargo, sobre folha de pagamento. Eu não preciso, porque não é condizente com a Ao que minha você- busca, ao seu tá? objetivo. Foi sim uma parte importante da minha história, mas não precisa estar ali no meu resumo de qualificações, né? Quando perguntam sobre espaço que isso deve ocupar, né? E qual formato? Ah, Priscila, é melhor eu escrever um texto corrido? É melhor eu bulletizar, né? Eu gosto mais da estrutura em bullets, começando pelo meu tempo de experiência, passando ali pelas principais, né, experiências que eu vivi, ali as principais contribuições, expertises, terminando ali com a minha formação, com algumas ferramentas importantes que eu conheça, né? Então, eu acho que de 6 a 8 bullets recheados ali de palavras-chave, de termos que são importantes para tua busca, é o ideal. Depois do resumo, aí sim vem a experiência profissional. Então, para cada experiência que você vai descrever, você vai colocar lá
o nome da empresa, o período total que você passou lá. E aí, Uhum. uma dúvida que as pessoas sempre têm. Priscila, eu exerci 3 cargos diferentes em 8 anos nessa empresa. Eu preciso separar? Precisa. É importante você mostrar a tua progressão de Sim. carreira. Então, você vai começar pelo cargo mais recente, depois o penúltimo, né? Depois o Tá. antepenúltimo, e sempre colocando o título do cargo e o período em que você permaneceu nele. Como é que eu vou descrever essas experiências? Descrever experiências, pessoal, não é fazer uma lista de tarefas. Ah, eu fazia isso, fazia isso, fazia isso, fazia isso. Sabe, aquele monte de bulletzinho? Não. O que você precisa colocar ali nessa definição? A sua responsabilidade. Então, qual que era a missão daquele cargo? Você Uhum. fazia o que exatamente? Você era responsável pelo quê ali naquela posição? E aí, depois que você faz esse parágrafozinho de 2, 3 linhas no máximo, aí o que você vai bulletizar? As entregas, as realizações. E ali, quanto mais quantitativo você conseguir ser, Priscila, quantitativo como? Trazendo números absolutos, relativos, valores financeiros, Uhum. percentuais, impactos que você gerou. Porque qual que é a lógica da avaliação desse encadeamento de informação? Primeiro eu vou escanear o seu objetivo, depois eu vou me certificar que você é a pessoa certa pela sua Uhum. qualificação, e aí eu vou olhar o que você entregou. Eu vou olhar o que Tá. você realizou. Então, a gente chama esse formato de currículo por realizações. Realização é diferente de tarefa, tá? Então, muito cuidado e, lógico, se precisar de ajuda profissional para Sim. fazer isso, conte com a gente, né? É uma coisa que a gente está bastante acostumada a apoiar as Uhum. pessoas a fazerem. E depois disso, né? Depois que você fez ali a descrição das suas experiências profissionais, aí você vai falar sobre a sua formação. Então, sempre informando, né? Qual é o título daquela formação, qual é a instituição de Tá. ensino, quando você a concluiu. Idiomas, que é uma polêmica sempre, né? Muito. Sempre que eu declaro uma proficiência em idioma no meu currículo, no meu LinkedIn, eu tenho que entender que eu tô ali me submetendo a qualquer tipo de teste, a qualquer tipo de entrevista, a ter que produzir ali uma redação, um texto. Então, eu recomendo que você só pontue no seu currículo proficiência avançada ou superior. Ai, Priscila, meu inglês é meio macarrônico, é meio embromation, eu Uhum. acho que eu não conseguiria fazer uma entrevista. Então, Então, não não coloque. informa, não coloca, tá? Tá. Depois, você pode abrir uma seção de informações complementares. O que são essas informações? Se você participou de alguma associação, Uhum. se você recebeu alguma premiação, se você fez um intercâmbio, se você realiza atividades voluntárias, teve uma posição, né, um cargo voluntário em Uhum. alguma organização, tudo isso é informações complementares. Outro clássico que me questionam e que eu acabo destruindo muitos sonhos falando nisso, né? Tem gente que cria uma sessão final, competências estratégicas, e aí escreve um monte de palavra-chave. Gente, nenhum scanner vai buscar, nenhum mecanismo vai buscar uma sessão de competências especiais no seu currículo. O que você tem que fazer é garantir que essas palavras-chave, que essas tecnologias, ferramentas, experiências, certificações, que elas estejam distribuídas ali no seu resumo de qualificações e na sua experiência profissional. Se tiver lá, você não precisa criar uma sessão só para falar disso. É desnecessário, tá? Então, sim, Paty, né? Respondendo a tua primeira pergunta, as coisas ainda começam com um bom currículo. Honestamente, não sei até quando vai ser Sim. assim. Eu acho que vai mudar, eu acho que isso vai ficar diferente, né, num futuro muito próximo, mas a expertise de redigir, de produzir um bom currículo, ela vai ser decisiva para o teu Claro. storytelling, ela vai ser decisiva para o teu LinkedIn, né? Ela vai ser decisiva para o teu futuro profissional, sobre como você vai falar de você também.
Isso é muito interessante, Pri. Então, eu acho que ficou meio claro aí um pouquinho as dúvidas que as pessoas nos procuram, que elas Sim. apresentam sobre o currículo. Sim. No comecinho do nosso episódio, a gente falou sobre LinkedIn. Então, se você quer saber também mais um pouquinho sobre como que funciona a plataforma, a evolução que vem surgindo, fiquem ligadinhos que quarta-feira, às 12h30, voltamos aqui para falar sobre LinkedIn. Até! Até mais.